Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Saiba que o cabeça de lista da Frelimo, Razak Manique, chama a atenção aos munícipes de Maputo para não cobrarem dele o impossível. O cabeça de lista do partido Frelimo na cidade de Maputo, Razak Manique, realizou nesta sexta-feira um encontro com todos os acadêmicos da URB. No encontro, Razak Manique deixou saber que para o desenvolvimento do país deve haver união de todos os moçambicanos. Estamos reunidos hoje com acadêmicos, como disse anteriormente, com a nata pensante da nossa cidade. Apresento-me hoje perante vós como cabeça de lista da Frelimo para estas eleições autárquicas, convicto de que sozinho ou sozinhos somos incapazes de desencadear qualquer ação. Para que possamos levar o barco à frente, há de ser importante que juntemos as nossas mãos. E ainda, na definição de Elinor Ostrom, eu quero me apoiar nela para dizer o seguinte: os políticos ou os partidos políticos não devem ter este diálogo com os munícipes, com os cidadãos, de 5 em 5 anos. Por isso é que a nossa Frelimo ensina-nos a desencadear ações, a estarmos cada vez próximos, mesmo quando estamos em governação. Por isso é que promovemos auscultações, para ouvir as pessoas, que são constantes. Podem elas não acontecer de mês em mês, mas elas acontecem. O importante é que desenvolvamos cada vez mais estas iniciativas, de podermos sentar com as pessoas, ouvir as pessoas, informarmos as pessoas sobre as decisões que nós tomamos, porque é que as tomamos, informarmos as pessoas sobre como é que nós queremos decidir sobre a vida pública e por que é que queremos decidir de tal forma. Governação participativa. Governar com as pessoas. Por isso é que dissemos: queremos governar Maputo com Maputo. Queremos tomar decisões que incidam na vida das pessoas. Queremos dirigir Maputo a pensar no bem-estar dos maputenses. Isso não conseguiremos fazer sozinhos. No seu discurso, Manique mostrou-se à disposição dos jovens acadêmicos da cidade de Maputo para a resolução de qualquer eventualidade. E não trazemos para aqui promessas utópicas. Apresentamos-nos aqui com força e vontade para trabalhar. Não andamos com caixas de promessas. Não. Andamos com caixas vazias para receber aqui aquelas que são as visões, aquelas que são as preocupações sobre como é que nós queremos ver a nossa cidade. E metemos-las. Para que com muita certeza, em fevereiro, possamos correr, porque o tempo já nos deixa. E repetimos, isso só acontecerá se estivermos juntos. Por isso, caros acadêmicos, eu estou pronto, estou disponível para ser mandado por vós. O cabeça de lista apelou aos acadêmicos para não exigirem dele missões que estão longe do seu alcance. Para que eu cumpra esta missão que me querem dar, vamos estabelecer um diálogo
eu vou pedir as vossas contribuições em nome da Frelimo para que possamos registá-las. Mas também vou pedir para que não me peçam aquilo que seja impossível de fazer. Só para dizermos que pedimos, dissemos a ele que queríamos isto e não fez. Não. Até porque vamos fazer juntos. Como disse, o tempo para governarmos chama-nos. Governar em prol dos municípios. Vou pedir a vossa contribuição. O que é que vocês querem? O que é que nós queremos que seja Maputo e que sejamos capazes todos juntos de fazer acontecer? O partido do Batuque e Massarroca mostrou-se confiante na vitória do escrutínio de 11 de outubro. Bem, estamos de volta depois de termos acompanhado esta peça de reportagem em que o cabeça de lista da Frelimo, a nível de Maputo, Razak Manique, pede aos seus munícipes para que não lhe peçam o impossível. Para a análise desta campanha eleitoral que está a acontecer no nosso país, recebo em estúdio, portanto, no nosso estúdio, o reitor e também acadêmico, Dr. Júlio Gonçalves, para fazer um pequeno balanço daquilo que foi ou daquilo que está a ser a campanha eleitoral, bem como do seu manifesto. Magnífico reitor, muito boa noite e bem-vindo ao Jornal da Noite. Boa noite, muito obrigado. Reitor, sei que tem acompanhado esta campanha eleitoral portanto, que está a acontecer no nosso país, em que os cabeças de lista fazem promessas, apresentam os seus manifestos. Qual é o balanço que faz desde o dia 26, que arrancou esta campanha em todo o território nacional, até o dia de hoje? Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à FTV por privilegiar este momento nobre de que a televisão, que as famílias moçambicanas estão junto os seus terminais televisivos assistindo este programa. Em segundo lugar, vou diretamente à questão que nos coloca. É digno, portanto, saudar o povo moçambicano, aos partidos políticos, ao grupo de cidadãos concorrentes a esta atividade política de democracia que visa fundamentalmente o aprimoramento da nossa democracia. Esta saudação vai também extensiva aos órgãos eleitorais da República de Moçambique por ter sabido levar a cabo uma educação cívica que começou desde a preparação para o recenseamento eleitoral, que seguiu para preparar o recenseamento eleitoral e, entretanto, mesmo para a questão de formação dos membros das assembleias de voto, que é uma formação que começou dia 26, que terminará brevemente, de modo a dar a possibilidade de que no dia 11 de outubro nada falhe. Portanto, essas minhas saudações também são destinadas a essas estruturas. Relativamente à questão do balanço sobre os primeiros 5 dias, contando o dia de hoje, 5 dias de campanha eleitoral, o que devo dizer é que nota-se alguma maturidade política dos concorrentes, maturidade política, maturidade no âmbito da educação cívica, porque até agora aquilo que já foi registrado, em termos estatísticos, são insignificantes os incidentes que aconteceram, não chegam a ser 10% nem 20%, são insignificantes, são assuntos isolados. Entretanto, eu também dou um ponto positivo aos partidos políticos, às coligações, o grupo de cidadãos
que estão a concorrer neste processo eleitoral. Muito bem, obrigado. Magnífico. Claro, uma segunda questão. Gostava de saber qual é a sua opinião sobre as abordagens, neste caso, dos candidatos em relação às questões prioritárias para municípios em questão. Acha que eles estão se focando, neste caso, nos problemas mais relevantes e propondo soluções eficazes? Em relação aos manifestos, olha, uma coisa que eu sempre vou bater o pé no chão, eu vi aqui a peça dos candidatos. Nós temos que fazer um manifesto, temos que fazer promessas à nossa população, questões concretas. E não podemos fazermos aquilo que se chama campanha, promessas populistas, só para ganhar, entre vírgulas altas, alguma simpatia com um grupo de pessoas, quando, na verdade, sabemos que isto não é realizável. Não é realizável por vários fatores. Primeiro, o nível de desenvolvimento que o nosso país tem nas nossas autarquias. Há questões que são dogmas. Há questões que são dogmas que alguns candidatos, alguns cabeças de listas apresentam como coisas que vão fazer. Há questões dogmas, há questões, aquilo que se chama irrealizáveis. E quais seriam, magnífico reitor, essas questões irrealizáveis? Vimos aí alguns que a cabeça de lista prometem emprego também, inclusive a construção de casas para munícipes. Seriam essas promessas ilusórias, na sua opinião? Na minha opinião, me parece que é verdade que o país precisa de emprego, o país precisa de casas, ou seja, as autarquias precisam empregar os jovens, a sociedade no cômputo geral. As autarquias querem casas para os seus munícipes, etc, etc, etc. É que, da forma que está sendo colocado isto como sendo uma atividade que vai acontecer num mandato de 4 ou 5 anos, é utopia, é um dogma, é uma vontade, é irrealizável. Olha, Moçambique não é uma ilha. Moçambique é um país que faz parte de tal, por exemplo, na África, que faz parte dos 50 e tal países. Se estivermos a falar de 100 e tal, 200 países do planeta Terra. Então, como é que um presidente de um município, por exemplo, vai conseguir arranjar emprego para todos? É inconcebível. Então são promessas falsas. São falsas promessas, sim, senhor. Promessas tanto sobre a questão do emprego. Exatamente. São falsas promessas. São falsas promessas. Por quê? Porque, pelo menos a ciência já nos provou e já nos demonstra que a economia de mercado que o mundo vive, não há ninguém que emprega. Ninguém emprega ninguém. Portanto, a economia de mercado, uma das características da economia de mercado é que o cidadão, ele prepara-se tecnicamente, cientificamente, ele vai à busca de emprego. Ele vai concorrer. Mesmo qualquer que seja município, vamos admitir, um município que tem 50 vagas, ele não vai dizer venha lá, venha lá, venha lá. Não é verdade, é falso. Vai sempre ser através do concurso público. São essas questões, são essas falsas promessas que depois, não é? Na minha opinião, quando foram eleitos, vão se sentir frustrados. A população vai se sentir frustrada, ter sido enganada. Então, o momento de pensar esse tipo de campanha, que são falsas promessas, é este momento, na minha opinião. Na minha opinião. É como a questão de 9 mil, 10 mil casas. Construir casas para distribuir. É inconcebível, é impossível. É impossível. Mas, porque nós queremos graciar alguma simpatia,
ludibriando a vontade das pessoas de forma consciente, então nós lançamos esse tipo de campanha. E eu penso que também, na minha modesta opinião, os eleitores estão a acompanhar, passo a passo, o que cada um dos candidatos apresenta um programa, que intenções tem, quais são as coisas realizáveis, Então, eu penso que esse nível de consciência da população, dos eleitores, entretanto, vai ajudar bastante para, no dia 11 de outubro, de facto, votar aquele partido que sabe que este já faz, está a provar. Muito bem, Magnífico tem uma vasta experiência em questões eleitorais. Que mensagem que deixa para os cabeças de lista que estão neste momento a fazer campanha com vista a realizar as eleições de 11 de outubro próximo, em jeito de considerações finais? Que mensagem deixa para os candidatos? A mensagem que eu posso aqui deixar é que nós vamos num processo eleitoral. O processo eleitoral é complexo, portanto, a partida não temos ainda nenhum vencedor desse processo eleitoral. Todos vão depender de igualdade. Entretanto, esse é um facto. E na urna, através dos procedimentos técnicos que os membros das assembleias de voto já adquiriram, entretanto, vamos esperar que os delegados de candidatura sejam eles portadores da verdade sobre cada uma das mesas das assembleias de voto. E esse é o primeiro aspecto. O segundo, penso que também a campanha que está a decorrer, vamos com os candidatos de candidaturas com os respectivos partidos continuem com esse civismo que já demonstraram até agora, continuem a fazer a campanha de educação, a campanha eleitoral, no entanto, com civismo, com a educação, com hospitalidade, etc, e deixar que no dia 11 de outubro, entretanto, se realizem as eleições. A última questão é que há uma regra que sempre é única e inquestionável, é que onde começa a minha liberdade, aqui onde começa a minha liberdade, é que terminou a liberdade de outrem. E onde vai terminar a minha liberdade, ali começa a liberdade do outro ainda em frente. Entretanto, o processo eleitoral tem isto. Os políticos, os cabeças de lista, os partidos políticos têm instruções que indiquem os seus delegados, etc. Entretanto, significa, no dia da votação, depois da votação, as pessoas irão continuar a esperar os resultados que vão sair naquela mesa da Assembleia de Voto, nas suas respectivas casas. E não criar aglomerações para criar depois conflitos sem necessidades. Então, esse é um papel de todos os cabeças de lista, que olha, depois da votação, vamos aguardar os resultados que serão divulgados através dos órgãos competentes. Muito obrigado, Magnífico Reitor, pela sua, portanto, ter nos prestado um pouco do seu conhecimento no que diz respeito à questão das eleições autárquicas. Portanto, nós vamos continuar aqui. Saiba que celebra-se hoje o Dia Internacional do Tradutor e os profissionais da área dizem que o reconhecimento do seu trabalho é ainda um desafio para o país. Acompanhe. O Dia Internacional da Tradução celebra-se anualmente a 30 de setembro e é celebrado desde 1953. A Federação Internacional de Tradutores iniciou nesta data a celebração, mas foi em 1991 que se lançou oficialmente a efeméride como forma de promover a profissão de tradutores no mundo. No país foi realizada na manhã deste sábado uma marcha pelos profissionais em celebração da data. Essa marcha significa um reconhecimento do papel do tradutor, particularmente aqui em Moçambique e no mundo no geral. É um dia
simbólico para todos aqueles que se identificam como tradutores e intérpretes. É um dia que paramos e refletimos em torno daquilo que nós, o tipo de tradutores e intérpretes que nós queremos ser de agora em diante. Então, além de ser um dia comemorativo, é um dia de reflexão, não é? Enquanto tradutores, como já havia mencionado, e é um dia que se comemora em quase todo o mundo. Elídio Maosha, membro do grupo dos tradutores em Moçambique, diz que no país ainda persistem desafios para a classe. Tal é o caso do reconhecimento do papel do tradutor. Os principais desafios dos tradutores aqui em Moçambique, eu diria que são, acima de tudo, o primeiro desafio é, acima de tudo, o reconhecimento do tradutor aqui, o reconhecimento do tradutor. Estamos numa nossa sociedade moçambicana, é uma sociedade que, diria, a maior parte ainda não sabe o que é o tradutor, qual é o papel de um tradutor, não é, na sociedade. Está prevista para um futuro próximo a criação de uma ordem dos tradutores para defender os interesses dos intérpretes e contribuir para a valorização dos seus trabalhos. Vamos à província de Sofala, onde moradores do bairro do Mataquane, na Beira, mostram-se satisfeitos com a reabilitação da via do corredor. Há anos que os moradores do bairro do Mataquane, na zona de corredor, tanto clamavam a melhoria das vias de acesso no âmbito da garantia da melhor circulação de pessoas e bens. Face a este clamor, há quem de direito pavimentou a via do corredor, o que tem deixado os moradores animados. Estou há muito tempo aqui no bairro do Mataquane. Sinto-me satisfeito a essa via que foi viabilizada ao Conselho Municipal. É um trabalho enorme, né? Um trabalho enorme, é um trabalho bem satisfeito. Antes estava mal, mesmo para passar aqui era problema. Mas agora, de um lado para o outro, mano, já virou uma pista de hora, mesmo estão a trabalhar. Está satisfeito por isso? Estou muito feliz mesmo. Sim, antes a estrada estava mal, nem carro para passar, que era difícil. Desviava todo o lado, mas agora está melhor. Essa via está bem, como posso dizer, do jeito que estava, e agora melhorou mesmo. O município deveria estar a trabalhar. Tinha que continuar a fazer o mesmo trabalho, sempre. Com algumas ruas, que nem aquela outra, que nem esta, que vai bater até na escola industrial, tinha que ser assim. Alguns automobilistas que circulam na via de Mataquane Corredor apelam à condução com prudência devido à circulação de pessoas e bens. Que nós devemos controlar a nossa maneira de andar. Sabemos que a rua está boa, né? Mas devemos reconhecer que tem moradores, que tem crianças, então desse daqui do passeio, então para tal nós não podemos só vu, porque já temos uma rua good, uma rua boa, então para tal nós devemos respeitar a nossa velocidade. Para nós, motoqueiros e os outros automobilistas, né? Temos que andar mais com cuidado. Sim, sabemos que a estrada já é uma pista, mas temos que andar mais com cuidado, com cautela, porque sabemos que aqui circulam muitas crianças, anda muita gente também. Respeitar os peões. Importa referir que, para além de conclusão da via de acesso do Mataquane Corredor, o vereador para a área de construção e infraestrutura do município da Beira, sem dar entrevista, disse que haverá intervenção noutras vias de acesso. Muito bem, vamos neste momento observarmos as condições atmosféricas para as próximas 24 horas. Falo sim da previsão do tempo. Para amanhã, domingo, vamos arrancar com o norte do país. Falo sim da capital provincial de Cabo Delgado, falo de Pemba, que poderá registrar uma máxima de 29 graus Celsius, uma mínima de 22. Nampula, 36 de máxima, 19 de mínima. E Lixinga, 31 de máxima, com 16 de mínima. Vamos à zona centro do país. Começamos, obviamente, com a chamada província mais quente do nosso país. Falo de Tete, que amanhã poderá estar uma máxima de 43 graus Celsius, uma mínima de 25. Quelimane, 29 de máxima e 19 de mínima. 36 graus Celsius de máxima para Chimoio, com uma mínima de 19. Beira, 30 de máxima e 21 de mínima. É a vez da zona sul do país. Começamos com a capital provincial de Gaza, Xai-Xai, 25 graus Celsius de máxima, uma mínima de 20.
a terra da boa gente, Inhambane, 29 graus Celsius de máxima, com uma mínima de 21. E a antiga Lourenço Marques, Maputo, 26 graus Celsius de máxima, com uma mínima de 17. Vamos observar neste exato momento aquilo que é a informação cambial para vermos como é que se comportam as principais moedas. Vamos arrancar, obviamente, com o dólar, que pode ser comprado a 63 meticais e 25 centavos, a sua venda 64 meticais e 51 centavos. O rand pode ser comprado a 3 meticais e 47 centavos e vendido a 3 meticais e 54 centavos. É a vez do euro, que pode ser comprado a 68 meticais e vendido a 69 meticais e 35 centavos. Terminamos com a libra, que é comprado a 77 meticais e 24 centavos e vendido a 78 meticais e 78 centavos. Vamos observar uma brevíssima pausa, voltamos com mais notícias. Até já. Lavandaria Moyasca. Especializada em lavagem industrial e retalho, oferecemos soluções de lavagem para cada tipo de tecido. Limpeza a seco para as peças mais delicadas e do ramo industrial. Fazemos a questão de conhecer as suas necessidades para oferecer uma solução à sua medida. A nossa experiência e dedicação, aliadas à mais alta tecnologia, é o que garante uma limpeza de qualidade e conservação da sua roupa por mais tempo. Temos o serviço de costura para itens danificados. E pensando no seu conforto, para grandes quantidades, fazemos entrega ao domicílio grátis. Lavandaria Moyasca. O nosso trabalho é facilitar a sua vida. A TMT traz um show de conteúdos para a tua família. Recarregue o pacote clássico a partir de 220 meticais e curta mais de 60 canais. Alimenta a tua sede pelo desporto com a Liga Saudita, Bundesliga, Brasileirão Série A, Moçambola e muito, muito mais. Divirta-te com os melhores canais infantis. Aventura-te no mundo do cinema. Curta os melhores dramas nos canais Novela P e Italiana. TMT, o mundo digital em sua casa. Compra lá, pá! FCG. Produzimos uniformes, brindes corporativos para fidelização dos seus clientes, divulgação da sua marca e seus produtos. Adira aos nossos serviços e faça com que o seu cliente tenha convívio no dia a dia com sua marca. Produzimos uniformes executivos e industriais, marcadores de páginas, calendários, chaveiros, blocos de notas, agendas, bolsas, sacolas, xícaras e canecas personalizadas. FCG, tornando sua marca memorável. Estamos de volta e renovamos votos de uma boa noite, assim que está a acompanhar o Jornal da Noite. Vamos à página internacional. Saiba que um blogueiro russo foi hoje condenado a 8 anos e meio de prisão por um tribunal russo devido a uma publicação onde criticava a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Alexandre Nozdrov foi considerado culpado de divulgar informações falsas sobre o exército russo, um artigo do Código Penal introduzido no início da ofensiva russa na Ucrânia, informou a organização não-governamental Net Freedom Project. De acordo com a ONG, em março de 2022, este blogger da região de Kuban, no sul do país, publicou na rede social Telegram uma fotografia de um prédio em Kiev com apartamentos destruídos, acompanhada da mensagem irônica: cidades ucranianas após a chegada dos libertadores. Alexandre Nozdrov, detido pouco depois, encontra-se em prisão preventiva desde então e nega ser autor da mensagem, segundo a mesma fonte. O blogger tem um canal no YouTube no qual critica frequentemente os excessos da polícia de trânsito.
A Memorial, a principal ONG russa de defesa dos direitos humanos, declarou considerar Alexandre Novichok um preso político. Segundo a ONG, quase 20 mil pessoas foram detidas na Rússia desde o início da ofensiva na Ucrânia por se oporem à guerra e, em alguns casos, foram condenados a pesadas penas. Na próxima semana, prevê-se que os tribunais russos julguem 85 casos com conotações políticas. Segundo a ONG Memorial, estão atualmente detidos na Rússia 601 presos políticos. Quase todos os opositores a Putin com relevância foram detidos, como Alexei Navalny, condenado a 19 anos de prisão. Depois de assumir o poder em setembro de 2022, o capitão Ibrahim Traoré concedeu-se 2 e 3 meses para melhorar a situação de segurança no Burkina Faso, mas um ano depois o país ainda é alvo de ataques jihadistas mortais. Na altura do golpe, o segundo do país em 8 meses, o capitão Traoré tinha prometido que a resolução de alguns problemas logísticos e dentro do exército permitir-lhe recuperar o controlo. No espaço de um ano, o novo regime concentrou os seus esforços numa forte resposta de segurança a estes ataques perpetrados por grupos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. O recrutamento massivo de voluntários para a defesa da pátria, compra de drones e helicópteros, neutralização de jihadistas e viagens do presidente Traoré ao treino para motivar tropas. 12 meses depois, temos de admitir o problema que justificou a irrupção do capitão Traoré na cena política nacional está longe de estar resolvido, escreve um jornal privado do Burkina Faso. Embora o exército seja o principal alvo desta violência, os civis também estão a pagar um preço elevado e mais de 6 mil escolas estão fechadas no país. 2 milhões de pessoas foram deslocadas pela violência desde 2015, mas até o final de agosto o governo tinha reivindicado o regresso de mais de 190 mil delas às suas respectivas localidades, apregoando uma reconquista de territórios outrora ocupados por grupos jihadistas. E os apoiantes do regime saúdam as decisões fortes tomadas pelo capitão Traoré, de 35 anos de idade. Mas à parte os ataques jihadistas, outras vozes estão a levantar-se para denunciar os abusos cometidos pelas Forças Armadas. Em abril, o coletivo contra a impunidade e a estigmatização das comunidades afirmou que 136 pessoas, incluindo mulheres e crianças, tinham sido mortas na aldeia de Karma, no norte, por homens vestidos uniformes do exército. Muito bem, voltamos ao país para olharmos para a página cultural, sabendo que a Ministra da Cultura e Turismo, Edelvina Matirula, diz que a instalação do Centro Cultural Moçambique-China constitui um grande ganho para a cultura moçambicana. O Centro Cultural Moçambique-China foi inaugurado esta quinta-feira pelo chefe do Estado, Filipe Nyusi. O evento tinha duração de 2 dias. A equipe da FTV visitou esta sexta-feira as instalações do recém-inaugurado Centro Cultural Moçambique-China. O primeiro aspecto aqui desta cerimônia tem a ver com a celebração do legado de Samora Machel, que foi um dos pioneiros daquilo que é a cultura, através das realizações do primeiro Festival de Música Tradicional, em 1968, através das escolas, criação das escolas artísticas, a escola de dança, foi no reinado dele que se criou a escola de música, as associações de músicos, as associações de escritores com uma infraestrutura enorme. Machel teve este legado que deixa-nos aqui, que até hoje existe. O que estamos a fazer é associar este legado àquilo que são as expectativas das pessoas hoje, dos jovens hoje, que muito querem ter novos espaços porque precisam se afirmar, não conseguem ter espaços porque são muito caros. Então este espaço aqui vem oferecer um equilíbrio naquilo que é a procura. Para nós é muito importante saber que um jovem pode ter um
espaço para apresentar o seu filme, para apresentar as suas obras de arte, para apresentar a sua atuação, e é neste sentido. Em linhas gerais, condicionamos o mercado a partir da oferta de um novo espaço alternativo em termos de exibição, em termos de atuação, em termos de exposição. Por outro lado, reforçamos aqueles que são os ideais de Samora Machel, em termos de fortalecimento associativista, de eventos como os festivais. Então nós estamos aqui a dar continuidade. O que nós queremos é que esse espaço também possa dialogar com a província, com o distrito, de modo a que aqui começa a internacionalização da cultura moçambicana. Na ocasião, a ministra da Cultura e Turismo, Eldevina Materula, disse que a construção desta infraestrutura significa um ganho para o país. Sem dúvida, a grande conquista do setor da cultura para este ciclo de governação, mas mais do que isso, para os artistas. Este é um sonho muito esperado pelos nossos artistas, há muito que já se pede um lugar condigno para que os artistas possam exercer a sua atividade, mas mais do que isso, um ponto de encontro também. É um local onde tenho certeza absoluta que já visitaram e podem ter visto que tem várias áreas onde os artistas se podem encontrar, confraternizar, criar e dar asos à sua imaginação. Aqui vamos poder acomodar eventos nacionais e internacionais, estão criadas todas as condições, temos tecnologia de ponta, são 20 mil hectares de área que vão poder acomodar as artes e cultura do nosso país. Nós estamos muito felizes e não poderíamos estar mais felizes que simbolicamente, em jeito de homenagem àquele que mais impulsionou a cultura a quando da nossa independência, Presidente Samora, estamos muito orgulhosos de ter inaugurado este centro na mesma semana que celebramos os 90 anos do Presidente Samora e desta forma podermos ter o primeiro dia de atividades abertas ao público de forma livre na data de aniversário do Presidente Samora. Para esta data nós preparamos atividades muito especiais, uma série de debates, preparamos alguns filmes que retratam a vida e obra do Presidente Samora e vamos terminar o dia 29 de setembro, com um bailado Rainha Machel, um bailado este que retrata a vida de Presidente Samora. Este bailado tem um ato simbólico, para além de retratar a vida do Presidente Samora, ele é feito pela Companhia Nacional de Canto e Dança, uma instituição também criada por Presidente Samora. Este centro cultural conta com várias salas para teatro, espetáculos musicais, eventos corporativos e um grande auditório com capacidade para 1.500 lugares, além de estúdios e salas de ensaios para música, dança, exposição de artes e artesanato. Já na página desportiva, saiba que o técnico do Clube Desportivo Cocorico da Beira, João Chave, afirmou que a sua equipa está preparada para vencer a Academia Desportiva. O técnico do Clube Desportivo Cocorico da Beira, João Chave, falava durante o último treino de preparação da sua formação no campo de Xingussura para defrontar a formação da Academia Desportiva da Beira. Na ocasião, Chave disse que a sua equipe está a fazer de tudo para vencer a partida. O Clube Cocorico da Beira está a vir em grande, está preparado de uma boa maneira para atacar esse jogo com alegria, com toda a força, porque é sabido que o adversário é adversário direto e complica a matemática. Na primeira volta tentou nos complicar, mas nem com isso nós baixamos cabeça, ganhamos a primeira volta. Essa é a segunda volta, nós vamos continuar com a mesma garra para trazer os 3 pontos, para nós continuar a liderar a tabela classificativa. Na mesma senda, o técnico do Clube Desportivo Cocorico da Beira, João Chave, sublinhou que quer apoio de todos os adeptos. Pedir que venham em massa apoiar a equipa, essa semana o jogo vai ser, ou melhor, no domingo o jogo vai ser no campo Samora Moisés Machel. Então pedimos o vosso apoio, que venham apoiar, porque o futebol é alegria, então nós precisamos desse calor para nós trazermos alegria e continuar na firmeza desses 3 pontos
na tabela classificativa. Por seu turno, os atletas dizem que vão encarar o jogo com tanta seriedade para trazer alegria para todos. Continue confiando em nós, que nós vamos dar o nosso máximo para que o próximo jogo saiamos vitoriosos e concluímos com os 3 pontos. Importa referir que o Clube Desportivo Cocorico de Beira no ano passado sagrou-se campeão provincial de Sofala após derrotar a Locomotiva de Chiveve. Muito bem, é tudo quanto ao Jornal da Noite. Gratos pela atenção dispensada. Temos mais um outro encontro, mas logo quando forem pontualmente 20h45 minutos aqui na FTV no programa Frente a Frente. Vamos fazer uma análise da campanha eleitoral em vigor no nosso país. Boa noite e bom descanso.